Boa noite, igreja. A paz. Como é bom estarmos reunidos aqui mais uma vez, recebendo essa oportunidade de adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Aproveite esta noite. Nós não sabemos por quanto tempo nós teremos essa liberdade, não é mesmo? Mas que sejamos sempre gratos por isso e que estejamos firmes, mesmo em meio aos momentos desfavoráveis, às circunstâncias desfavoráveis, porque nós somos o exército de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, é Ele que nos fortalece, Ele é a nossa rocha, e que todos os dias nós estejamos abertos para o trabalhar do Senhor, para que o Senhor venha nos moldar, ajustar as nossas vidas, porque nós precisamos todos os dias disso, precisamos do nosso Cristo, amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar. Onde o Senhor nos chamou, Pai, nos resgatou, e que essa graça que nós recebemos possa ecoar em nossos corações como forma de gratidão a Ti, como forma de entrega a Ti. Nós doamos todo o nosso ser, todo o nosso coração, que a nossa mente esteja cativa à Tua vontade, à Tua presença, Pai. Nós abrimos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e nós almejamos pela promessa de Te encontrar em breve. Nós sabemos que estamos aqui temporariamente, oh Senhor, e é por isso que nós temos no nosso coração a eternidade e o lugar que o Senhor prometeu para nós. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a Ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero Te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só Tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por Tuas mãos. Faz o Teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra Ti. Me prepara pra Te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de Ti. Vem encher-me com o Teu Espírito.
ti, vem encher-me com o teu Espírito. Oh, enche-nos da tua vida, do teu caráter, Senhor. Enche-nos, enche-nos, até que nada de nós permaneça e tudo de ti venha pro nosso interior. Sabemos que fomos criados para tua glória, para glorificar o teu nome, ó Pai. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Enche-nos, enche-nos, enche-nos do teu amor, enche-nos de paixão por ti, que possamos nos apaixonar por ti a cada dia mais, que o nosso anseio seja sempre estar em tua presença, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos meus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Pega a mão do irmão, o irmão que está ao seu lado agora. Nós acabamos de declarar uma canção que para mim faz muito sentido de estarmos aqui reunidos. Prepara para te encontrar, Senhor. Vamos orar por isso, queridos. Eu creio que o Senhor quer nos preparar para o encontro dele. Ore pela sua vida, ore pela vida do seu irmão, sua irmã. Interceda agora, clame ao Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. A mesma voz que gritou em plenas ruas, através do profeta Amós, essa voz profética, ela continua sendo liberada sobre a igreja, sobre o povo de Deus hoje. Prepara-te, ó povo de Deus, para o encontro com o Senhor. Prepara-te, ó IPI de Sertanópolis, para o encontro com o seu Deus. Prepara nosso coração, Pai. Venha nos purificar pelo teu poderoso sangue. Remova, Senhor, toda e qualquer iniquidade que tem dominado nossas vidas, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus. Queremos ser uma igreja preparada para o encontro do Senhor. Queremos ser uma igreja preparada. Prepara, Senhor, prepara o meu irmão, prepara a minha irmã, que sejamos, ó Espírito Santo, cheios de Ti,
que sejamos selados por Ti, para termos a certeza daquele grande dia, em que os céus há de se rasgar, em um piscar de olhos estaremos diante do Senhor. Sim, que sejamos encontrados fiéis por Ti naquele grande dia. Quando aquele grande dia chegar, que sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos meus queridos. Queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs. Que alegria tê-los aqui nessa noite para juntos celebrar ao nome do Senhor Jesus. Também você que é o nosso convidado, que alegria, que honra recebê-los aqui. Seja muito bem-vindo a essa casa de oração. Queremos dar um presente para você no encerramento da reunião dessa celebração. Nós pedimos para que você seja naquele balcão de informação lá no fundo e procure um daqueles casais lá no fundo dos chalés azuis, e você será abençoado com um presente para demonstrar nossa gratidão e carinho por você estar aqui, tá bom? Meus irmãos queridos, nós queremos deixar aqui, reforçar alguns convites. Estamos aí com a graça do Pai, entrando um novo mês, um mês que nós queremos muitas coisas de Deus ainda para acontecer neste tempo, amém, meus irmãos? Novembro será um mês extraordinário em nome de Jesus, mês extraordinário. Bom, nós vamos começar quinta-feira falando o encontro do fruto maduro, nesta quinta-feira às 14 horas, então você da terceira idade, venha participar, será um tempo muito especial, tá certo? Somente para a terceira idade, para o fruto maduro. Você que está vivendo uma nova fase na sua vida, será muito bem-vindo a participar dessa tarde tão abençoada, às 14 horas. Há uma equipe aqui que vai estar, já estão se preparando e estarão aqui para receber você com muita alegria, tá certo? Da quinta-feira, sexta-feira em diante, a seguinte, né? Nós teremos um encontro aqui das mulheres, redes de mulheres estarão num tempo aqui de oração, uma vigília das mulheres para as mulheres, às 22 horas aqui no templo, tá certo? Então, mulher, encorajamos você, minha irmã, venha participar, encorajamos aí ao papai, ficar com os filhos, porque é um momento para as mulheres para estarem aqui orando, clamando ao Senhor. Será um tempo muito especial, nós queremos isso no nome de Jesus, amém? E este convite é para os casais. Nós temos aqui um convite especial para você, casal, mas você precisa fazer a sua inscrição correndo, lá no balcão de informação. Corra, não agora, depois, tá bom? Ou durante a semana, você pode também fazer contato pela secretaria da igreja, deixando lá o seu contato, o nome o casal, deixa o nome do casal para nós, para que assim venhamos nos organizar. Será um tempo muito especial. Na ocasião, estará conosco aqui o pastor Luiz e a Jô, são pessoas da casa, tiveram já um tempo ministrando nosso coração, são uma bênção, e tem um vídeo muito especial, que ele quer também deixar para nós. Está pronto aí, Dedé? Dá para liberar aí, preciosidade? Olá pessoal, aqui é o pastor Luiz Henrique e a psicóloga e pastora Josi Paula. Nós temos um convite especial para fazer a você. Nosso encontro de casais, eu quero dar as boas-vindas. Venha e traga mais um. Será nesse dia 18 de novembro, às 15 horas, na IPI de Sertanópolis. Esperamos vocês. Vem conosco. Está aí o convite especial, queremos encorajar mesmo os casais a estarem aqui. É um tema muito interessante, equilíbrio no casamento. Irmãos, é necessário, é fundamental. Invista este tempo precioso aí no seu casamento, tá bom? Será um tempo muito agradável, no decorrer da tardezinha e no início da noite. Tenho certeza que vai valer muito o seu investimento. O investimento é o seu tempo, porque será gratuito. Na verdade, a igreja está investindo para que aconteça a tarde especial e investindo no seu casamento, tá certo? Bom, e mais uma vez nós queremos fazer uma chamada aqui para os jovens e adolescentes. Está chegando aí o Connect, né? Esse acampamento dos adolescentes, também dos jovens, estará acontecendo, né? Nós estamos aí já com uns dias aproximando aí, dia 24 a dia 26, tem esse investimento, o valor de R$200, que tem opções de pagamento, tá bom? Mas você adolescente, você jovem, que deseja realmente participar, nós pedimos que você nos procure quanto antes. As vagas são limitadas
E nós precisamos que você que deseja mesmo participar, nos procure. Nós queremos muito proporcionar. Este final de semana será muito abençoador na sua vida, e pedimos aos pais estarem investindo e abençoando. Mais uma vez eu digo, qualquer dificuldade que tenha, nos procure, por favor, porque nós queremos abençoar, semear na vida dessa geração, dos jovens, adolescentes. Nós temos certeza que é um tempo muito abençoado para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. E por último, você, papai, mamãe, que tem os seus filhos cujos são de colo ainda, bebês que não foram ainda batizados, nós teremos, está dia 12 ali, mas é o dia 10 de dezembro, a nossa celebração aqui de batismo. E você que deseja trazer os seus filhos para o batismo, dê o seu nome, faça a inscrição dele também, dê o seu nome na secretaria para nós, para que logo nós venhamos fazer uma reunião breve, te orientar, para que nesse dia, nessa celebração, venha ocorrer e acontecer esse tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, igreja, por favor. Nós vamos nessa hora continuar adorando ao Senhor com o nosso louvor financeiro, e nós temos também alegria, como todos já sabem, ao primeiro domingo nós temos também um momento do cofrinho missionário, onde as crianças já estão aí com o cofrinho missionário, alegria de ver as crianças com esse movimento todo. E elas poderão estar trazendo aqui à frente também, enquanto estivermos aqui louvando, tá bom, queridos? Deus abençoe você, papai, mamãe, que está ensinando seus filhos este princípio, tão abençoador que é, viu? Glória a Deus pela sua vida e pela sua fidelidade também, queridos, pela sua generosidade. Louvamos a Deus pelo seu coração de ser fiel ao Senhor, para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, tudo vem das suas mãos, e queremos nessa hora, Senhor, uma atitude de honra, de gratidão, trazer, ó Deus, fruto da Tua bondade sobre as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, os dízimos, ofertas, ó Deus, oferta missionária, o cofrinho missionário, consagramos tudo agora nas Tuas mãos. Que o Senhor continue abençoando e prosperando o Seu povo, a Tua igreja, para que cumpra os Seus propósitos, Senhor. Nós o abençoamos para que a Tua provisão continue sendo derramada abundantemente sobre a Tua igreja, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
nosso Deus é forte e Ele é que nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Aleluia. E mesmo nós, tão pecadores, tão cheios de defeitos, tão desprezíveis, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele se dá o trabalho de nos transformar, de nos lapidar, de nos chamar de volta para perto de Deus. Oh Jesus, pelo teu sacrifício, nós hoje temos de volta o jardim dentro de nós. E foi pela tua graça que nós obtivemos isso. E nós não temos como pagar, mas nós rendemos todo o nosso coração humildemente nesta noite, na tua presença, invocando o teu nome, exaltando o teu nome e te dando a honra que é devida. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata, diga Yeshua, Yeshua, a ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, para todos sempre, a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Reverenciamos a tua doce presença, amado Espírito Santo. Te amamos, te adoramos. Continue, Senhor. Pedimos o teu favor sobre nós. Edifica-nos, fortaleça nossa fé por meio da tua palavra bendita e poderosa, Senhor.
Aquieta teu povo, a tua igreja, para ouvir a tua voz. Nós clamamos a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas, queridos. Glorifica o nome de Jesus. Toda a glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos meus. Deus abençoe, irmãos, céu de louvor, pela cooperação, amado Espírito Santo, toda a equipe engajada que está servindo ao Senhor de uma forma tão linda e bonita. Glória a Deus. Irmãos meus, daqui a pouco nós teremos a alegria, o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Mas antes eu quero chamar você para se atentar a uma palavra de Deus, que nós iremos começar a partir de hoje, uma nova série de mensagem com este tema, um bom combate ou o combate da fé, tá bom? E o texto que nós queremos embasar se encontra em Efésios capítulo 6, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, Efésios no capítulo 6, nós iremos iniciar a leitura do texto sagrado a partir do versículo 10, deixe a sua Bíblia aberta por favor, ou se você quiser acompanhar no telão, daqui a pouco nós iremos projetar aqui também a leitura do texto. Meus irmãos, nós precisamos entender pela palavra de Deus, compreender quem são os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Você consegue identificar os inimigos? Talvez nós podemos atribuir os inimigos por aquelas pessoas que nos perseguem, por nós defendermos princípios da família, por defendermos princípios da palavra de Deus, e por sofrer, porventura, retaliação, ou ser anulado de alguma forma, ou confrontados, nós podemos classificá-los como os nossos inimigos, ou inimigos da igreja. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Podemos classificar inimigos aquelas pessoas que não gostam de nós, que nos perseguem no nosso trabalho, que nos perseguem procurando alguma coisa para nos prejudicar, e assim podemos olhar para elas e também dizer: estes são os nossos inimigos, ou estes são os meus inimigos. Sabe, meus irmãos, se nós não compreendermos realmente quem é o nosso inimigo, quem é verdadeiramente o nosso inimigo, contra quem estamos lutando, nós teremos muita dificuldade para perceber as suas estratégias, porque essa é uma segunda pergunta importante: qual é a estratégia do nosso inimigo? Quais são as suas táticas, as suas estratégias? Porque se eu e você não soubermos quem está lutando contra nós, se nós não identificarmos isso, quem está lutando contra nós, nós estaremos talvez lutando uma batalha desnecessária, ou lutando errado, lutando com pessoas erradas, lutando de uma forma errada. Quem está lutando contra nós? E quem estamos lutando? Contra quem estamos lutando? Quem está lutando contra nós, meus irmãos? É claro que este texto traz uma resposta para essas perguntas. Eu gostaria de chamar você para se atentar na leitura. Nós iremos começar no versículo 10, iremos até o versículo 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O verso 12 é uma resposta para essas perguntas. Quem são os nossos inimigos? A melhor forma para identificar é compreender quem não é o nosso inimigo.
não é carne ou sangue, ou seja, não é pessoa. Por mais que entendemos, ouvimos sobre isso, citações, exposições de textos bíblicos, ao entender que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas na luta do dia a dia nós deparamos nossa luta com quem? Com pessoas. Por mais que nós entendemos, irmãos, nossa luta não é contra as carnes, sangue, não é contra as pessoas, mas contra principados, é um império das trevas, que por sinal está bem organizado, há um chefe dessa milícia espiritual diabólica, que trabalha de uma forma organizada. Alguns são designados para destruir família, outros são designados para destruir a comunidade, outros são designados para destruir a cidade, outros têm uma função de destruir o país. É um império das trevas organizado. Nós não iremos enfatizar isso hoje, porque, como eu disse, nós temos que compreender quem são os nossos inimigos, quem age contra nós, e como nós precisamos, pela palavra de Deus, lidar com isso. Como responder, como se defender a um ataque espiritual. Primeiro, irmãos, eu creio que essa palavra nós não devemos ignorar, não podemos desprezar. Eu sei que não é comum nós pregarmos uma mensagem sobre o diabo, mas neste tema nós iremos tratar muito sobre batalha espiritual, sobre orientações bíblicas, tá certo? Entendermos o que a palavra de Deus, porque não é somente Efésios, especialmente nessa passagem do capítulo 6, verso 10, que fala tanto sobre batalha espiritual. Não, de Gênesis a Apocalipse, trata-se com seriedade deste assunto, mostra que temos um inimigo, o inimigo de Deus, é o acusador, é o diabo, o pai da mentira. Nós temos um adversário feroz, que está mal intencionado. 2 Coríntios, se você observar, no versículo 11 do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ignorar os seus desígnios, ou seja, as suas intenções. Ele chama a igreja para se atentar numa coisa: olha, não seja ignorante, não despreze, não subestime as intenções do inimigo, não despreze as suas intenções. No entanto, meus irmãos, eu quero nessa noite enfatizar apenas uma palavra neste texto sagrado, especialmente no verso 11. Algumas traduções vai dizer: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra ciladas do diabo. Eu quero enfatizar essa palavra cilada. Ciladas do diabo. Eu e você estamos sujeitos a cairmos em muitas ciladas, e o pior, nem se dar conta que caímos em cilada, nem percebemos as ciladas do inimigo. Afinal de contas, uma coisa temos que admitir: nosso inimigo, irmãos, ele é astuto por excelência, ele é astuto por excelência, ele é mentiroso por excelência. Ele tem mais de 5.000 anos de experiência de como destruir a fé das pessoas. Ele tem mais de 5.000 anos como destruir um casamento, destruir uma família, como fazer revoltar filho contra os pais, como rebelar contra autoridades. Ele tem muitos anos de experiência. Como lidar como nós precisamos, irmãos meus, entender essa mensagem nessa noite. As ciladas do inimigo. Muito bem, há uma definição interessante sobre ciladas, que significa emboscada. Emboscada armada à pessoa, a quem se engana para atrair a ela. É uma emboscada que é armada à pessoa, a quem se engana para atrair a ela. Se engana. É uma emboscada. Se perceber as estratégias de batalhas do povo de Israel, seja também por parte dos inimigos filisteus, muitas vezes, eles faziam uma emboscada, usavam de estratégias,
eles evitavam força e usavam inteligência. Eles usavam mais a esperteza, usavam uma certa malandragem, uma percepção, uns usavam de sabedoria. Mas a cilada, irmãos, exatamente é isso. É algo que é uma emboscada que foi preparada a fim do que? De enganar, de atrair. Quem vai se dar conta que era uma cilada? Como se dá conta que tratou-se de uma cilada? Passamos por situações, irmãos meus, nem percebemos que foi uma cilada. Você se deu conta que hoje você caiu numa cilada do inimigo? No seu dia até aqui? Por exemplo, quando você acordou logo pela manhã, você acordou com uma vontade de pecar hoje? Hoje eu quero desagradar a Deus. Alguém acordou assim? Levanta a mão para a gente conhecer o mentiroso aqui. Não, ninguém, né? Alguém acordou assim, decidido, você, meu precioso, não, hoje eu quero trazer angústia ao coração da minha esposa. Você planejou isso hoje? Acordou assim? Da mesma forma preciosa de Jesus, você, minha irmã, acordou decidida hoje, olha, hoje meu marido vai levar um cascudo hoje, daquele assim que vou ferir ele, vou golpeá-lo com palavras. Você acordou decidido hoje a destruir o seu almoço, acabar com a harmonia da sua casa hoje? Você, minha querida, acordou disposta hoje a ofender a sua sogra? Ou você, minha querida sogra, acordou decidida, vou hoje eu ferir o meu genro ou a minha nora? Você acordou assim, decidido? Vou brigar hoje com o cunhado, vou brigar hoje com meus irmãos. Você, filho, acordou hoje assim, decidido, hoje eu quero desonrar os meus pais. Hoje eu quero desonrar meus pais, eu quero desonrar a vida deles. Eu quero provocar uma situação antes do culto, para chegar lá, e eles ficarem com o coração angustiado, se conseguirem ir. Você planejou isso? De ter um perrengue em casa, uma briga em casa, antes de vir para o culto? Você planejou isso? Estava no seu plano pela manhã? Você pediu força para o Senhor para fazer isso? Estava nos seus planos? Certamente não. E eu pergunto, por que isso acontece? Por que isso acontece? Se não foi planejado. Por que isso acontece? Se não tínhamos intenções de fazer tais coisas, as quais nos envergonhamos, as quais ficamos constrangidos, as quais sentimos mal por fazer mal a pessoas a quem tanto amamos. Por que, irmãos meus? Você se dá conta que muitas vezes é uma cilada do inimigo? Você nunca se percebeu que é uma cilada do inimigo? De levantar filhos contra pais, pais contra os filhos, destruir um casamento, destruir um diálogo, afetar o almoço tão esperado como este. Mal consegue se unir na semana, no domingo que é o dia pelo menos para sentar em família, não consegue, e gerou um perrengue, uma situação. Meus irmãos, quem planejava isso? Você não se deu conta não? Como vir para um culto, um coração angustiado, e a pessoa do lado, e você, misericórdia, Senhor, fala no coração dele, como é que eu vou resolver isso hoje? Você não se deu conta que muitas vezes é uma cilada do inimigo? É uma cilada, simplesmente uma cilada, coisa simples, irmãos, mas uma cilada. E sabemos, alguém mal intencionado, quando prepara uma cilada, ele não vai dar um recado, avisar assim, ó, fica esperto, na rua direita, lá na esquina tem uma cilada para você. Não. Será que é por isso que o Senhor nos diz que nós devemos manter a nossa vigilância? Será que é por isso que nós encontramos tantas referências bíblicas que diz que nós não devemos baixar a guarda? Será que é por isso que a ilustração dessa passagem de Efésios nos está se referindo à ilustração de um soldado, de uma figura de um soldado? Não está querendo dizer que a vida de um cristão é batalha espiritual e não é parque de diversões? Você sabia, mais cedo ou mais tarde, todo cristão vai descobrir uma coisa, que a vida de um cristão em Cristo, sua vida em Cristo, não é um parque de diversões, mas é uma batalha, são lutas. Você já percebeu isso hoje? Se não, é hora de você entender que a vida de um cristão firmado no Senhor, sua vida na fé, na presença de Deus, não é parque de diversões,
É batalha espiritual, preciosidade. Embora desfrutamos o céu na terra, temos a plenitude do Espírito Santo, de viver e comer o melhor da terra, mas, meus irmãos, não se engane, não se iluda disso. Nós temos um inimigo que ferozmente trama contra nós armadilhas para destruir nossa paz, destruir nossa comunhão com Deus. Nós não podemos ignorar os seus desígnios, não podemos ser inocentes, não seja um crente inocente, irmãos, com relação à batalha espiritual, porque uma coisa é importante pontuar. Primeiro, aqueles que caem neste extremo, que tudo é natural, ele não tem percepção espiritual de nada, não tem a percepção de um palmo de distância de algo espiritual, não tem percepção nenhuma, tudo é natural. O inimigo está destruindo, acabando com a vida dele, com as suas finanças, com a sua casa, com o seu relacionamento, mas ele não consegue enxergar nada disso, tudo é natural, tudo é natural. É coisa do tempo, é coisa da vida, tudo coisa da vida. Até quando essas coisas realmente fazem parte da vida e é naturalmente, e devemos aceitar isso sem nos posicionar em oração contra o inimigo? Há outros que tudo espiritualiza, tudo é um inimigo, tudo é o inimigo, tudo ele vê é questão do inimigo. Ele não pagou a conta, vem a cobrança em casa, olha, o inimigo hoje tirou a minha paz. De repente chega uma multa na sua casa, era 60, passou 80 por hora, e está dizendo, coisa do inimigo isso aqui, o inimigo. Acontece uma situação em que ele teve uma reação que nem percebeu da sua reação, da forma que se comunicou com uma pessoa, e por sua vez, essa ação despertou outra reação, uma ofensa despertou outra ofensa, e às vezes quem ofendeu não percebe, só sente que foi ofendido, mas não percebeu o que fez para acontecer isso, e aí, por sentir agora ofendido, vai dizer, é o inimigo, é o inimigo. Pois é, neste caso o inimigo encontra a brecha, não é? Sabe, meus irmãos, nós não podemos pencar por nenhum desses extremos, de ser ingênuo, de não perceber as batalhas espirituais, de não perceber coisa do inimigo, e achar que tudo é natural. Não é, irmãos. E também não ser equivocado, achar que tudo é espiritual, e espiritualizar todas as coisas, tudo inimigo. Porque faz uma coisa, meus irmãos, saiba disso. Todo aquele que passa por alguma provação, em que o inimigo, porventura, toca em alguma coisa que lhe pertence, saiba, é com a permissão de Deus e para um propósito maior, para você glorificar o nome do Senhor, seja para fortalecer a sua fé, seja para reverter um testemunho glorioso que vai impactar a história de muitas pessoas, alguma coisa. Quando o inimigo toca as nossas vidas, com a permissão de Deus, porque realmente há um propósito maior, um propósito que você vai entender, faz sentido por quê. Deus restitui. Olha, eu fui lembrado pela manhã um testemunho, eu contei talvez em alguma ocasião para alguns irmãos. Eu lembro de uma situação, logo nos primeiros anos na nossa amada igreja em Porecatu, a igreja ficava bem exposta e tivemos uma situação, por mais que tínhamos uma segurança lá, mas era um ambiente exposto. Cheguei lá certa manhã, está quebradas as janelas, e senti falta de 3 coisas: um violão, um teclado e uma televisão que uma irmã doou para abençoar as crianças. Fiquei assim, irmãos, na hora me despertou uma coisa no coração, e eu apliquei tudo em oração. Falei, Senhor, tem misericórdia desse rapaz que fez isso, certamente é uma pessoa envolvida com drogas, ele necessita, Senhor, está sustentando esse vício, olha que situação que ele chegou, está sendo usado pelo maligno, tem misericórdia, liberta a vida desse homem, desse rapaz. Comecei a clamar a Deus pela vida dele. Em seguida fiz o BO, quase 50 dias se passam, me ligam lá da delegacia, pastor, o seguinte, nós prendemos aqui umas pessoas, um traficante, e tem aqui bastante objetos, vem dar uma olhada aqui. Eu fui lá, com um BO e tudo, quando identifiquei lá, está lá o violão, está lá a TV,
e o teclado. Detalhe de tudo isso: neste tempo, nós já havíamos recebido, através de corações generosos, doações de um teclado, de um violão e de uma TV. E o resultado qual foi, meus irmãos? Ficamos tudo em dobro. Deus restituiu. Nós passamos a ter 2 TV, 2 teclados, 2 violão, pronto. Se foi permissão de Deus em que tocou uma coisa de Deus, irmãos, algo assim que estava sob os nossos cuidados, fique tranquilo. Deus vai restituir, Deus vai tratar, fica tranquilo, confia. Se você está a sua vida em paz com Deus, se não tem legalidade, se não tem princípio rompido, se não tem mentira no negócio aí, fique em paz. Deus age onde é a verdade, fique em paz. Aquele que pertence ao Senhor, maligno não lhe toca. E se tocar como tocou na vida de Jó, foi uma permissão de Deus com um propósito. E quando olhamos aqueles que foram tocados com a permissão de Deus, irmãos, Deus fez coisas tremendas. E olhamos assim: meu Deus, eu preciso confiar no Senhor diante das minhas provações. Mas saiba de uma coisa: quando é o inimigo numa situação dessa com a permissão de Deus, sinceramente, fique em paz, confia no Senhor, clame ao Senhor, Ele vai restituir, vai restaurar em nome de Jesus. Amém? No entanto, se não for o inimigo, mas é um tratamento de Deus, há preciosidades. Não adianta repreender o inimigo não, hein? Se é Deus tratando, porque às vezes nós confundimos isso. As coisas estão dando errado porque a gente está andando errado e falando que é o inimigo. As coisas estão dando errado na nossa vida porque estamos errados, com princípios rompidos, e queremos dizer: o inimigo está destruindo a minha casa. Enganamos as pessoas e logo vem a cobrança em casa. Vem logo a cobrança. Vem depois, olha, vem cobrar aquele pecado. O inimigo vem cobrar o pecado. Olha, você tem uma dívida aqui, viu? Tem um pecado lá, uma situação. Aí nós vamos falar assim: Deus, repreenda esse inimigo. Não, meu irmão, arrependa esse pecado. Arrependa, confessa diante do Senhor. Irmãos, quando é coisa que o inimigo toca em nossa vida com permissão de Deus, novamente dizendo que é importante você entender que é uma palavra de discernimento, estou falando para você. Descanse seu coração e ore e clame mesmo ao Senhor, mas na certeza, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai restaurar, vai reverter em testemunho. Mas quando é Deus trabalhando, irmãos, é Deus tratando conosco, tratando o ego, é Deus tratando o orgulho, não é o inimigo não, viu? É um inimigo muito mais sutil, que é o orgulho, que é terrível, como foi cantado nessa canção. O orgulho que nos tira do jardim, que nos rouba da presença de Deus. E muitas vezes é um tratamento, irmãos. É algo que Deus está trabalhando. E às vezes nós estamos fora de princípios, sem a direção de Deus. Aí dá errado a gente falar que foi o inimigo. Eu não quero ser um advogado aqui do inimigo não, irmãos, mas em certas situações nós temos que ter coerência, ter uma consciência. Espera lá, Deus age por meio de princípios. Ele age por meio de princípios. Quero aproveitar aqui que nós estamos sendo contemplados com as nossas preciosinhas crianças. Eu tenho um pequeno vídeo muito interessante que vai ilustrar bem. Preste atenção aqui, não é somente as crianças, tá bom? Mas a todos os irmãos aqui, preste bastante atenção nas lições que traz este breve vídeo, que eu tenho certeza muitos aí vão se alegrar muito ao ver. Por favor, preciosidades. Gostaram, né, Vencinho? Eu sabia, pensei em vocês mesmo. Como falar de um assunto tão sério e ministrar o coração das nossas crianças, não é, irmãos? Por isso que pensamos tanto neste momento. Bom, você viu que a bondosa estava disfarçada, não é? Bem disfarçada. Queridos, nós temos um exemplo uma ilustração bem clara, que nos leva também a se atentar a algumas lições. Quando olhamos o primeiro casal da história, e se eu penso, se Eva se atentasse, olha, por boca dessa serpente é o inimigo, é o diabo, essa bondosa na verdade é a aranha, essa bondosa, eu fiquei pensando em algumas coisas. Você iria
Quantas vezes nós somos, irmãos, fisgados em nossa curiosidade, ser curiosos demais. Muitas vezes caímos em armadilhas por sermos curiosos, por recebermos convites aparentemente agradáveis, mas injetado de veneno para destruir a nossa comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero pensar com vocês ainda neste texto de Gênesis. Eu não vou ler todo o texto, pode ler depois, mas preste bastante atenção. O que me chama a atenção é somente ao pensar como que a serpente conseguiu que Eva se voltasse contra Deus. Como que ela conseguiu enganar Eva? Como a serpente, no mínimo nós podemos realmente reconhecer que trata-se de um inimigo muito sagaz, um inimigo que sabe muito bem como atrair, como ele consegue usar nossos pontos vulneráveis. Outra pergunta eu quero pensar com vocês: como que a serpente teve sucesso em um ambiente tão perfeito? Porque, irmãos, preste bastante atenção, tudo que Deus criou era bom demais, o jardim era perfeito, o paraíso era perfeito. Nós estamos falando aqui de um ambiente em que Deus se revelava a este casal todos os dias, a presença de Deus estava lá. Deus, quando criou centenas e centenas de animais, chamou Adão e diz: Adão, dê os nomes a cada um deles. Adão deu nome aos animais. Deus não só deu a Adão a capacidade de dar o nome a tantos animais sem repetir, como também deu a capacidade de lembrar o nome depois deles. Olha que capacidade incrível! De tantas árvores, tantas coisas que aconteciam, que tinham lá, tantas frutas, Deus havia falado somente uma ordem: dessa vocês podem comer tranquilamente, toda a árvore, toda a fruta. Agora, quero fazer uma pergunta para você, meus irmãos. Se Eva, que foi enganada em um ambiente perfeito, ela nunca teve um trauma, ela nunca sofreu um abuso, ela nunca sofreu uma rejeição, ela nunca foi traída, nunca foi violentada, não, era um ambiente perfeito, e mesmo assim, ela caiu na artimanha do inimigo, na isca do inimigo, ela caiu nessa cilada. Eu pergunto, imagina nós, no mundo dos homens, em que as pessoas rejeitam o temor de Deus, como nós iremos, irmãos meus, resistir às ciladas do inimigo, sendo em que nós viemos em ambiente, muitas vezes comprometidos com o pecado, de uma cultura iníqua, tantas coisas. Como resistir às ciladas do inimigo? Está percebendo como que é sério isso, meus preciosos? O problema hoje, irmãos, o inimigo aproveita aqueles que abusou para fazer coisas piores. O inimigo aproveita aquele que teve uma rejeição para mendigar amor hoje. Aproveita aquele que não teve uma valorização e começa hoje a ser movido pela força do seu braço para tentar se vingar da forma que ele não foi honrado, e por aí vai, tantas coisas. Mas eu quero, irmãos, sacar para vocês, pelo menos, o entendimento, o que significa isso, o que a serpente tentou, que enganou Eva. Simplesmente, a serpente encobriu a generosidade de Deus, para ver somente o que foi retido. Preste bastante atenção. Quando a serpente, no verso 1 do capítulo 3, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Verso seguinte, ela vai responder: não, nós podemos comer sim, menos exceto essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse, no dia que nós comermos, nós iremos morrer. Preste bastante atenção. A serpente, na verdade, tirou os olhos de centenas de árvores, são frutíferas, deliciosos frutos, para olhar naquilo que Deus disse não.
Irmãos, quantas vezes nós caímos também nessa armadilha? De que forma? Quando nós não percebemos o favor de Deus, a generosidade do Senhor, temos uma memória fraca para lembrar do socorro de Deus, e ficamos muitas vezes, olhamos aquilo que é retido a nós, ou aquilo que não pode fazer, que Deus está dizendo: olha, não se envolva nisso, não faça isso. E às vezes, irmãos, onde brota ingratidão, murmuração, e muitas vezes, irmãos, rompemos a vontade de Deus, sem perceber que nossos olhos foram tirados da graça, do favor do Senhor, da cruz que está vazia, do sacrifício de Cristo. Aí, irmãos, focamos nossos olhos naquilo que nos foi retido. Será que hoje o inimigo não está usando essa mesma tática, estratégia, para nos roubar da presença do Senhor? Segunda coisa, eu fico a pensar como, num ambiente perfeito, como que Eva foi enganada, como que ela foi iludida, qual foi a estratégia que o inimigo usou. Nós temos que expor essa estratégia, irmãos, para ficarmos em alertas, para ficarmos cientes disso. A segunda coisa, meus irmãos, podemos perceber, isso aqui é fato, o inimigo se colocou como um grande defensor do direito do homem de ser independente de Deus. Ele se colocou como um grande defensor do direito do homem de ser o quê? Independente de Deus. O versículo 5 vai dizer o seguinte: os olhos, aqui, no caso a serpente falando para Eva, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Os olhos de vocês vão se abrir, olha, vocês vão ter uma vida livre. Ou, o problema não é simplesmente ser maior do que Deus, a questão é vocês são seu próprio Deus de vocês, ser independente. Sabe o que na verdade, irmãos, Adão e Eva gritaram? Independência ou morte? E por fim foi a morte, irmãos, porque saiba de uma coisa, a vida de um cristão, se ele for independente, é caminho de morte. A vida de uma pessoa que vive na independência é caminho de morte, porque eu e você fomos criados para sermos dependentes da graça de Deus, dependentes do amor dele, dependentes do Senhor. E o inimigo, irmãos, como ele se interessa em ser um grande defensor, um defensor. Olha, você foi ofendido? Vai na ofenda. Fez o mal para você? Retribua. Você não foi valorizado? Vai lá, faça alguma coisa. É um defensor da sua dor. Nem percebe, irmãos, que é uma artimanha diabólica. Não percebemos o seu agir. Será que é por isso que o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto? Tinha um certo zelo, uma preocupação. Eu creio que esse é o coração de Deus também por nós hoje. Nessa passagem de Coríntios 11, verso 13, olha só o que o apóstolo Paulo diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu temo, eu receio uma coisa: assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia enganou Eva, que assim também vocês sejam enganados, que a mente de vocês seja cauterizada, que vocês percam a simplicidade, que vocês percam os olhos de Cristo, que sejam enganados. Torna a dizer, meus irmãos, Eva foi enganada num ambiente perfeito, e nós vivemos num ambiente contaminado neste mundo, em que tudo conspira para lutar contra Deus, tantas coisas imorais, tantas coisas contra o valor da família, tantas coisas para destruir nossa paz, nossa comunhão com Deus, meus irmãos. O ambiente do nosso trabalho, o ambiente onde você lida, onde você está convivendo, as escolas hoje, as faculdades, misericórdia, tantos lugares. Eu pergunto, onde se encontra um ambiente perfeito, que nós podemos dizer, estamos seguros aqui de não cairmos na armadilha do inimigo, se nem foi poupado o próprio jardim de Deus? É por isso que nós não devemos, meus irmãos, ignorar os desígnios de Satanás, e temos que voltar nossos olhos para o Senhor, para a palavra de Deus. Uma das suas táticas
que ele fez leva o quê? Acreditar na mentira, como se fosse uma verdade. Quantas vezes caímos nisso, meus irmãos? Acreditamos na mentira como se fosse uma verdade. Estamos cego, tomando decisões terríveis, mas estamos acreditando que é o melhor. Decisões equivocadas, mas acreditamos que é o melhor. Rompendo uma aliança, estamos dizendo, mas é o melhor. Não percebemos, meus irmãos, que estamos caindo em ciladas. E nós vamos orar, clamar o favor do Senhor, para que a nossa mente seja renovada, nosso entendimento renovado, irmãos. Que o Senhor guarde seu coração em nome de Jesus. Porque eu receio, irmãos, essa palavra me imprimiu meu coração. Quando oro pela igreja, falo, Deus, guarde meus irmãos, guarde a mim, mas guarde meus irmãos também, porque assim como a serpente enganou com a sua astúcia, enganou Eva, engana pastor, engana ungido, engana ungida. Guarda, Senhor, nossos irmãos, para não perder a simplicidade. Guarda, Senhor, o coração da tua igreja, para não tirar os olhos do Senhor e olhar e ficar olhando só aquilo que é retido, aquilo que Deus disse não. Guarda, Senhor, para que não percam a fé, não percam o ânimo, não percam a sua vida de santificação, não percam a presença do Senhor, porque, irmãos, o ambiente que nós vivemos todos os dias é um campo de batalha, é um campo de batalhas. E quantas são as ciladas contra nós? Quantas são as ciladas? Por isso nós precisamos ser vigilantes, se revestirmos com toda a armadura de Deus, ou seja, revestirmos da presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós queremos neste momento orar. Feche os olhos por um momento, queridos. Pai, estamos diante da sua presença. Quantos de nós, Pai, somos vítimas das ciladas do inimigo e nem percebemos as suas artimanhas, mas o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor nos deu a tua palavra. Eu oro, Pai, que haja um discernimento sobre a tua igreja, que haja, Senhor, um batismo de simplicidade em nossos corações, Pai. Senhor, nos dê mesmo uma vigilância maior do que já temos. Pai, nos dê clareza para enxergarmos as batalhas, os inimigos a quem estamos lutando, Senhor. Nos dê clareza, Senhor, para olhar para a nossa casa, para olhar uma situação e ver, pera lá, eu caí numa armadilha, e prontamente sair deste lugar através do arrependimento, através do perdão, através da confissão. Senhor, no nome de Jesus, nós imploramos agora o teu favor sobre a tua igreja e pedimos, por amor ao teu santo nome, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Quero convidar aqui, por favor, o conselho da igreja, meus irmãos presbíteros, por gentileza, vir aqui à frente. Nós já vamos preparar a ceia do Senhor. Ao menos uma vez por mês nós fazemos isso, irmãos, para que não venha cair no esquecimento. Poderíamos fazer isso toda semana, celebrar a ceia do Senhor? Poderíamos também, mas nós queremos evitar que essa prática torne-se apenas um hábito. Não pode ser um hábito, não pode ser um costume. Deve ser sempre um momento de renovar nosso entendimento, renovar nossa esperança, de saber que Cristo já venceu na cruz todo o mal, levou sobre si os nossos pecados. Precisamos crer que nós somos revestidos, nós estamos lutando contra um inimigo que já foi derrotado pelo sangue de Jesus, mas precisamos estarmos revestidos da presença do Senhor. Nós precisamos lembrar do que Jesus fez naquela cruz. Nós vamos lembrar o que significa a nova aliança no sangue dele. As palavras do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, declarando que na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e após dar graças, ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: este pão, este é meu corpo que é dado por vós,
Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comer este pão e beber este cálice, estarás anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Que possamos nessa noite, irmãos meus, fazermos isso com um entendimento. Que sejamos renovados nossa esperança no Senhor. Não há nada místico nesses elementos ao participarmos, mas nós estamos sob uma ordenança de Deus. Cristo estabeleceu essa ordenança. Ele mesmo declarou: fazer isso em memória de mim. Lembra-se do que eu fiz por vocês. Lembra do preço que foi para você ser perdoado. Lembra do preço que foi pago para você ser reconciliado com Deus. Lembra-se do preço que foi pago para você ser liberto, o preço que foi pago pela sua vida. Você recebeu de graça pela fé, mas foi pago um alto preço para assim receber. Amém, meus irmãos. A Ti, Pai, consagramos estes elementos, o pão, o cálice, consagramos ao Senhor. Oramos, traga saúde sobre a igreja, saúde espiritual, que assim, Senhor, seja liberado as bênçãos espirituais em todas as áreas sobre a Tua igreja. Ó Deus, abençoa com saúde, traga, Senhor, saúde emocional, traga cura, Senhor. Nós oramos por mover glorioso a Tua presença, porque não é simplesmente os elementos, mas sim é a nossa fé ligada ao sacrifício do Senhor naquela cruz, que levou sobre si todo o pecado, toda a enfermidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti, e pelas Suas feridas somos sarados. Sim, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Abençoe, Senhor, o Teu povo com paz. Abençoe, Senhor, o Teu povo com a Sua força. Nós assim oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar você que vai participar, se logo de pé, por favor, queridos. Nossos irmãos podem estar se preparando. Enquanto os nossos queridos presbíteros vão se preparando aqui, eu vou pedir a eles, 3 vão ficar aqui na frente e os 3 lá no fundo, para facilitar. Os irmãos podem ir lá no fundo, assim preferir, ou os podem vir aqui na frente, tá bom? Pode já estar se organizando lá, meus preciosos. Uma orientação muito importante, tá bom, queridos? Você que é membro dessa comunidade na fé, encorajamos você a participar. Você que é membro de uma outra igreja cristã, que está em comunhão com a sua liderança, também é bem-vindo aqui participar conosco, tá bom? Você que tem seus filhos, você que é professo e tem seus filhos também na fé, sirvam a eles, os seus filhos, sejam eles de colos ainda, você pode servir aos seus filhos, tá bom? Ou ainda pequenino, instrua eles sobre o que significa este momento. Mas eu quero falar aqui uma palavra com muito temor, muita responsabilidade para a igreja, e falo isso com muita paz, porque eu compreendi uma direção muito clara do Senhor, meus irmãos. Olha, eu quero pedir para que você, que tem participado frequentemente da ceia do Senhor, participa todo mês, e eu sei que você chega nesse momento aqui, se arrepende: oh Deus, eu quero me arrepender, me perdoa meus pecados, me perdoa, mas no fundo do seu coração não houve um arrependimento, e você vai daqui dessa noite, vai só tomar a ceia, mas vai continuar na mesma prática do pecado, não houve um arrependimento ainda, não está decidido a mudar, não está decidido a renunciar ao pecado, a abandonar essa vida, não está decidido, mas é membro da igreja. Eu quero pedir para você uma coisa: reflita primeiro para depois participar. Reflita primeiro, venha refletir primeiramente nisso. Preste atenção, não estamos aqui, fala para o meu nome, nome do conselho, não estamos proibindo ninguém de participar da ceia, que é a mesa do Senhor. Nós só queremos, por favor, que você venha refletir um pouco a sua vida com Deus, para que você não faça isso de qualquer maneira, mas faça com entendimento, com alegria e na esperança que o Senhor derramou sobre ti o perdão. Há uma aceitação, sim, há uma graça, Senhor, que trouxe você de volta para a casa do Pai. Mas a minha mensagem é para você que não está decidido ainda a se arrepender dos seus pecados e quer continuar ainda a viver de uma forma que não glorifica o nome do Senhor. Por favor, reflita primeiro para depois vir participar dessa ceia. Tudo bem? Enquanto adorarmos ao Senhor, irmãos, com essa canção, pode estar saindo, por gentileza, irmãos, vindo aqui à frente ou lá no fundo,
e participemos com alegria desse banquete da graça, no nome de Jesus. Chega e pega o pão, depois o cálice. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. És luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Quero chamar você a colocar de pé, queridos. Derruba muralhas, destrói Continua adorando ao Senhor com essa canção, as queridos. pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas
nos purifica de todo mal. Só o teu amor nos traz de volta. Só o teu amor. Só o teu cuidado nos atrai. Sim, sim, sim. Cante essa canção agora, de todo o seu coração, dizendo que o Senhor te libertou. O amor do Senhor te tornou limpo, limpou as suas vestes. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Alvo mais que a neve. Declara, igreja. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar nosso irmão Elias, nosso querido presbítero, para orar conosco. Logo em seguida nós iremos ministrar a bênção. Vamos orar, irmãos meus. Nós estamos sob uma presença gloriosa, Senhor, neste lugar, uma unção do Senhor neste lugar. Amém, queridos? Ó Pai, obrigado, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus para pagar um preço incalculável, Pai. Um preço que a gente não vai poder pagar nunca, para que possamos, Deus, ter acesso, Deus, à salvação e à Tua presença. Obrigado, Pai, realmente deixou nós mais alvo que a neve. Através do Teu sangue derramado naquela cruz, nos perdoou de todo o pecado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Deus, por ter feito nossas vidas. Afasta de nós, ó Pai, essas armadilhas de Satanás, do diabo, do inimigo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos no Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de participar da comunhão entre os irmãos. Esteja conosco no decorrer dessa semana, de tudo que formos fazer, ó Pai. Que o Espírito Santo nos esteja orientando, nos abençoando, ó Pai, e nos mandando fazer aquilo que é da Tua vontade. Fica conosco, guarde, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes da bênção, irmãos, só uma orientação. Eu estarei aqui acompanhado de alguns presbíteros e alguns intercessores também que puderem ficar comigo à disposição da igreja para orar com os irmãos. Tem decisões importantes na semana para tomar, precisa de um momento para orar, fortalecer a sua fé. Nós queremos servir você aqui, tá bom? Ficar aqui na frente para estar orando com você em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja sobre ti, seja sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para sempre. Amém. Amém. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, querido. Mais
do que a neve seca.